Olá, vamos começar mais uma aula do nosso curso de sistemas digitais, certo? Na aula passada, a gente começou esse tema, aliás, tema não, começamos este tópico, certo? Computer System, ok? Então, essa é a segunda aula deste tópico. Como foi mencionado na aula passada, aqui a gente vai fazer uma breve retrospectiva da aula passada, certo? Breve revisão. Esse aqui é o nosso terceiro bloco da matéria, no qual a gente cada vez mais vai se aproximar da disciplina de organização e arquitetura de computadores, ok? Então, esse é o nosso primeiro tópico aqui, certo? Que já foi aportado metade dele na aula passada. Para quem não viu, fica a recomendação de assistir o vídeo passado, certo? Então, vamos começar com a nossa retrospectiva, ok? Relembrando que tanto a aula passada quanto essa aula, a gente se baseou, né, como bibliografia, o capítulo 3 do livro Computer Organization and Architecture, cujo autor é William Stallings, ok? Eu deixo sempre nas aulas, né, que fazem uso dessa bibliografia, eu costumo deixar essa bibliografia na descrição do livro, bem como a minha recomendação alternativa, que é o livro do James Murdoch. Então, eu deixo na descrição do vídeo, e aí vocês veem a descrição e consultem, recomendo que leiam os livros, né, os capítulos dos livros, os respectivos capítulos dos livros. Okay? Então, vamos começar com uma breve retrospectiva. Na aula passada, a gente teve contato e viu que o computador consiste, né, ou é composto de três componentes principais, certo? A CPU, Central Processing Unit, memória principal, e a sua série, né, de componentes de entrada e saída, ok? Além desses, né, também compõe o computador os barramentos, que fazem a comunicação entre esses componentes. Então, tudo isso a gente viu, vimos o papel de cada um, certo? E vamos ver cada vez com mais detalhes. Ok? Então, só para relembrar, a gente viu essa parte, né? A composição da arquitetura básica de computador. Okay? E a gente viu que os computadores, eles se baseiam, né? O design dos computadores baseiam-se nos conceitos, né, desenvolvidos por John von Neumann, certo? Então, o design, eles se baseiam na chamada arquitetura de von Neumann, certo? Que é como a gente viu na aula passada, se passa em três conceitos, os dados, instruções, o processador, vamos dar um passo atrás, o processador, ele executa instruções. Aqui a gente pode ver o processador como uma máquina que executa instruções de forma geral, né? A gente teve essa discussão
General Purpose, executa operações gerais, né? A gente viu essa discussão na aula passada, certo? Então, o processador nada mais faz do que executar instruções, certo? E, consequentemente, executando várias instruções, compõe um programa. Então, o processador executa um programa à medida que ele vai executando as instruções que compõem aquele programa. Okay? E a máquina de von Neumann agora, ela nos apresenta os três conceitos, que é os dados do programa e as suas respectivas instruções são armazenados em uma única memória de leitura e escrita. Isso aqui a gente sempre está falando da visão do processador, né? Então, para o processador, tudo os dados e instruções estão vindo da memória, e a memória funciona como uma entidade única de leitura e escrita, ok? Os conteúdos, eles são endereçáveis. Então, para você registrar um dado, uma instrução, você tem que ler uma certa determinada posição na memória, ok? Então, são endereçados. Esses endereços são únicos, né? Unívocos. Então, se você acessar o endereço X, você obtém um conteúdo A, certo? Então, você não pode ter o conteúdo A acessando outro endereço que você X, ok? Tem um problema nessa minha definição aqui. A execução de programa ocorre de forma sequencial, isso aqui a gente viu, né, que é aquela incremento do PC, certo? As instruções são armazenadas de forma sequencial. A gente viu isso também. Então, vamos tentar explicar aqui. Vamos supor que há um conjunto de operações lógicas. A gente explicou isso na aula passada. Então, vamos ver o outro tópico que foi aportado na aula passada também. Outro assunto que foi visto na aula passada foi que dentro, né, internamente ao processador, ou internamente à CPU, certo? Nós temos diversos registradores, certo? E uma parte deles com uso específico, né? Ou seja, registradores que têm uma função determinada, né? Então, eles só armazenam um determinado tipo de dado. Ok? Isso a gente viu na aula passada também, estou rememorando essa parte. Então, a gente viu que tem o registrador PC, o MAR, o IR, o MBR, o IOIR. Isso aqui que faz um papel similar, então a gente vai deixar de lado. E também tem a Execution Unit, a ULA, né? Que é a parte que vai ser a execução, a parte de execução das operações lógico-aritmética. Ok? Então, vamos rememorar aqui o MAR, certo? Registrador MAR, que significa Memory Address Register, certo? Ou seja, é um registrador que armazena o endereço da próxima leitura ou escrita na memória. Então, se você quer ler um dado, uma dada instrução, um dado, né, um determinado da memória, certo? Você coloca esse endereço no MAR, certo? O MAR tem uma interface, um barramento de endereços que permite propagar essa informação, os endereços a serem lidos até a memória, para a memória executar um processo de leitura, como a gente viu nas aulas de dispositivos de memória. Okay? Ponto. Aqui embaixo, a gente vê
o significado de outros registradores, né, internos da CPU, né? O PC, que significa Program Counter, o IR, que é o Instruction Register, o MBR, que é o Memory Buffer Register. Falando em MBR, significa Memory Buffer Register, então funciona como um buffer dos dados vindos ou idos à memória, certo? Então, repare, quando tem um dado a ser inscrito na memória ou recebe os dados que foram lidos da memória, né? Então, repare, quando o MAR ele faz essa interface com barramento de endereços, né, que ele propaga um endereço até a memória, o MBR ele funciona para receber dados, né? Então, ele tem uma interface, uma ligação, uma conexão com barramento de dados. Então, quando eu quero ler o conteúdo da memória, eu coloco o endereço que eu quero ler no MAR, o MAR propaga, executa um processo de leitura da memória, a memória libera os dados lidos, né, daquele respectivo endereço no seu barramento de dados, esse barramento de dados propaga, leva até a CPU e ele vem à CPU sendo armazenado pelo MBR, certo? E depois, a gente pode ver que se for uma instrução, certo? Ele depois segue para ser armazenado no IR, né? No Instruction Register, que é um registrador específico para armazenar as instruções lidas da memória. Ok? Então, a gente viu isso e vimos que o IOAR e o IOBR funcionam de forma análoga, respectivamente, ao MAR e ao MBR. Ok? Então, a gente viu que a função básica do programa é executar o programa. Se o programa ele é dividido, ele é composto de instruções, então a função do processador é executar instruções que compõem o determinado programa. Ok? E a gente viu o seguinte também, né? A gente viu um ciclo de como funciona para o processador executar um ciclo de instrução. Certo? Vamos ver, rememorar esse tópico. Na nossa aula passada, inicialmente, a gente viu que o ciclo de instrução é composto de dois subciclos, né? Um ciclo de busca, né? Como o nome diz, the fetch cycle, e um ciclo de instrução, em inglês, o execute cycle. Então, o fetch cycle que ele faz? Ele busca a próxima instrução. O execute cycle que faz? Ele executa a instrução. Então, qual é a ideia? É iniciar um programa, buscar uma próxima instrução a ser executada, executar essa instrução, buscar a próxima instrução, executar a instrução, e ficar nesse loop até terminar a execução do programa. Certo? Essa é a ideia básica. Ok? Então, a gente vai tentar explicar aqui, a gente vai tentar revisar o exemplo que demos, né, para ficar claro como que funciona essa ideia de buscar e de executar uma instrução pela CPU, como funciona o processo, não, o ciclo de instrução em si. Certo? Então, vamos ao nosso exemplo, né? Certo? Vamos voltar aqui. Nesse nosso exemplo, a gente está considerando que a gente tem uma máquina, um processador hipotético, certo? Em que ele tem apenas um registrador para armazenar os dados, né? Registrador acumulador, AC, certo? Que as instruções possuem 16 bits e a gente está falando de uma memória
que ela é organizada em palavras de 16 bits também, ok? Então, vamos ver o seguinte, a gente está falando que a gente tem três, de uma forma simplificada, a gente tem três registradores internos, a CPU, certo? PC, IR e AC, e que recebemos instruções em que essas instruções elas se dividem em dois campos, né? Então, de 0 a 16 bits é uma instrução, sendo que os 4 primeiros bits eles compõem o campo chamado opcode. Que seria o campo opcode? É o campo de código de operação, ok? E o restante é o endereço. Tem que buscar o dado ou um endereço para fazer a próxima instrução, ok? Então, vamos ver o opcode. O opcode ele tem 4 bits, que ele está feito na seguinte codificação. 0001 indica uma operação de load AC from memory, nada mais é do que carregar o registrador AC com um dado da memória. Onde que está esse dado na memória? No endereço oferecido pelo campo address. Okay? E é isso. A outra operação 0010 é a operação store AC to memory, nada mais é do que armazenar o dado que está em AC na memória, fazer um processo de escrita, certo? E, por último, mas não menos importante, a operação 01, que é a operação que é codificada pelo código de operação, né, pelo opcode 0101, que corresponde, né, à operação add to AC from memory, que é simplesmente adicionar uma operação de soma ao AC com algum conteúdo da memória. Então, trazer um conteúdo da memória e somar com o conteúdo que estava em AC. Ok? É isso. Ok? Então, vamos ver como funciona esse exemplo. Né? É o exemplo que a gente vai ver para revisar. Depois a gente fala sobre dividir os subciclos os subciclos de busca e o subciclo de execuções e mais subciclos para a gente explicar o que vai ser essa divisão, né? O que vai culminar num tópico mais lá para frente, que vai ser o tópico de pipeline, ok? Então, é isso. Aguarde e verá, certo? Vamos ver esse exemplo aqui por hora. Vamos começar o seguinte. Olha o estado que está o nosso processador nesse momento, né? Nesse instante. Certo? O PC vai estar armazenado, né? O registrador PC armazena 300, certo? Está armazenando conteúdo 300 e o IR 1940. O que isso significa para a gente? Significa que o primeiro passo é executar a operação. Vou voltar aqui. O primeiro passo. Calma aí, vamos dar um passo atrás aqui. O que está no conteúdo, qual é o estado atual, né? O estado inicial do nosso processador. Vou ajeitar aqui. O registrador PC está com conteúdo 300. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente tem que ler o conteúdo da memória na posição 300 e armazenar no IR, que é a nossa instrução, certo? Então, como funcionará esse ciclo de busca? Né? Vamos tentar entender isso em mais detalhes, de forma minuciosa agora. Então, vamos começar esse
exemplo aqui, né? Tá utilizando control os slides hoje. PC, registrador, PC, o registrador pointer counter, né? Ele está armazenando 300. Então, o que a CPU vai fazer? Vai buscar conteúdo na memória que é endereçado por 300, né, pela localização 300. Okay? Então, veja só, o PC transfere os dados ao MAR, o MAR, por sua vez, faz a interface com o barramento de endereço, coloca esse endereço no barramento, o barramento o propaga a memória executa um procedimento de leitura, e aqui eu gostaria que vocês, alunos, pausassem o vídeo para relembrar suas anotações, ou até o próprio vídeo, dispositivo de memória, visse, voltasse e continuasse, visse o procedimento de leitura, né? Caso alguém tenha dúvida, ou caso alguém não lembre. E aí volto para esse vídeo, certo? Então, 300 faz leitura na memória, leu o conteúdo 1940, a memória colocou no barramento de dados, barramento de dados propagou até a CPU, certo? Propagou até a CPU. E aí a CPU, esse barramento de dados, né, esses dados, 1940, né? Aqui, ó, ele adentra a CPU por meio, através do MBR, como você falou. Depois, esse MBR transfere, né, esse conteúdo armazenado até o IR, Instruction Register, certo? Então, ou seja, em resumo, fez o processo de leitura na memória, colocou o conteúdo lido de 1944 no IR, ok? Vamos ver como que esse número ele é composto, né? Essa instrução aqui ela é composta segundo esse formato aqui, né? Primeiro bit 10001 corresponde a 0001 em binário. Consequentemente, ela é a operação load AC from memory, certo? Então eu tenho que trazer um dado da memória e armazenar no AC. Mas beleza, professor. Tem que pegar um dado da memória. Onde está esse dado? Onde está o endereço desse dado? Está aqui, ó, 940. Então, eu vou no 940, trago esse conteúdo e coloco em AC. Aqui, ó, fez. E aí, no momento que eu fiz, eu faço o que com o PC? Incremento o PC para buscar achar a próxima. Entendeu? Ok. Pronto, feito. Então, temos aqui um AC, certo? Agora, vamos buscar a instrução 301. Faz sentido, não faz? Então, a gente buscou a instrução 301, colocou 59041. O que essa instrução está me falando? Como fazer a operação que corresponde a 0101, que é adicionar ao acumulador um dado na memória. Onde está esse dado na memória? 941. Então, eu vou trazer. Ó, vou pegar esse 941, vou fazer o processo de leitura na memória. Trouxe. E quando eu trago esse aqui na memória, eu faço uma operação de adição. Então, 3 que estava lá, soma com 2 que veio agora, 5 colocou no AC. Ok? Sem mistério aqui, hein, gente. Ok? Estou tentando aqui tentar explicar. Eu vou colocar uma imagem depois. Repare, mas professor, eu acho que alguém pode estar em dúvida como que, tem um conteúdo em AC, a adição também armazena em AC. Não sei se para algumas pessoas pode ser complicado, mas é como se tivesse um registrador que armazenava os operandos que veio da memória e o AC que a saída do AC está conectado
Em uma das entradas está a ULA, certo? Somador, no caso, na ULA. E a saída da ULA estivesse conectada com uma entrada no AC. Ok? Então, o resultado deu 5, armazenei AC, até aí tudo bem. Certo? E o PC 302 já incrementou de novo. Certo? Então, tem um erro de digitação aqui do próprio livro, né? Que está escrito memory, e não memory. Então, vamos lá. Eu tenho que pegar a instrução que está no 302. Né? Então, vamos pegar a instrução aqui. 302. Fez aquele processo todo, põe R, barramento, abre a memória, toda aquela historinha. Que aí o conteúdo, a instrução 302 é armazenado, o conteúdo do endereço 302 é armazenado no Instruction Register 2941. 2 em binário é 0010, certo? Então, vou fazer uma operação de Store AC to Memory, que é armazenar o conteúdo de AC na memória. E onde que eu vou armazenar? 941. Então, no próximo, eu vou colocar o AC. Venho dar o resultado do AC 0005, veio, colocou em 941, né? Colocou nessa posição. Então, completou-se. Né? Este aqui seria o ciclo para executar uma instrução. Isso aqui é tudo. Procedimento para executar, por exemplo, uma instrução. Se a gente faz um programa, que o programa ele quer executar o tipo um programa, ele quer simplesmente fazer conteúdo na memória, mais conteúdo de um certo endereço da memória, mais conteúdo de outro endereço da memória. Simplesmente isso. Né? Uma operação de adição. Nada mais do que isso. Ok? Ficou com uma dúvida? Todo mundo silêncio, né? Então, acho que não ficou dúvida nenhuma. Aqui, ó. Obviamente, o ciclo de busca também utiliza MAR, MBR. A gente está, né, tirando isso aqui por uma questão de simplicidade, basicamente. E eu expliquei no início, né? O nosso primeiro passo, eu expliquei toda essa parte dos papéis que excedem o MAR e o MBR nessa execução do ciclo de instrução, certo? Aí, ao longo dos outros passos, eu achei que já não era mais necessário, que eu já tinha entendido essa história. Ok? Vamos pausar agora o vídeo para a gente pular para o tópico de divisão dos subciclos busca e execução em mais subciclos, certo? E, por fim, né, na aula passada, a gente viu que o ciclo de instrução consistia ser composto de dois subciclos, subciclo de busca e um subciclo de execução, não é a estratégia das mais eficientes, certo? Por que eu digo isso? Porque, repara, quando você divide a sua tarefa, a tarefa que é o ciclo de instruções, em apenas dois subciclos, né? E aqueles dois subciclos macros, né? Que cada subciclo ele tem várias tarefas intrínsecas, internas a ele. O que você causa? Qual é a sua deficiência? Né? Qual é a sua ineficiência nesse caso? Que quando você está executando um e todas as subtarefas que compõem aquele subciclo, o outro está parado.
Se a gente dividir em várias, porque esses dois grandes subciclos, né, entre si, eles não são paralisáveis, né? Não dá para paralisar os dois, né? Mas, se a gente conseguir dividir essas tarefas em subciclos cada um, a gente começa a ter operações entre eles que são paralisáveis, certo? Então, enquanto eu busquei uma instrução na memória, e quando eu estou executando essa instrução, eu posso buscar outra memória. E quando eu estou buscando um operando da memória, certo? Eu posso estar executando algo enquanto eu busco o operando da memória, e por aí vai. Essa é a ideia. Então, a ideia de um ciclo de instruções em vários subciclos, né? Primeiro, o cálculo do endereço, como a gente está considerando que as instruções têm 16 bits e a memória ela é organizada em palavras de 16 bits, né? Ou seja, o número de bits de um é igual ao de outro. Então, esse está aqui não faz sentido, né? Só seria uma etapa de incrementar o PC. Aí vai busca a instrução, traz a instrução, faz aquele decoding da instrução, então decodificar que uma parte significa o code e a outra parte significa um endereço, né, para o endereço que tem um dado, né. Aí depois tem um cálculo operando, né, sendo similar ao cálculo da instrução. Depois a gente busca esse operando, fica buscando quantos operandos é necessário. Depois executa uma operação por dados, né? E depois a gente tem uma operação que a gente calcula de novo, semelhante a esse, que é semelhante ao anterior, para armazenar esses dados e fica fazendo esse ciclo aí, né? Essa estratégia de separar é o objetivo, facilitar a paralisação, que a gente vai ver isso quando a gente vê técnicas de pipeline. Okay? E aqui a gente explica cada um por si, certo? Aí eu peço que vocês vejam a aula passada, ok? Então, vou começar a aula de hoje, né? Tudo que eu falei anteriormente eram simplesmente uma breve revisão, uma breve retrospectiva da última aula. Hoje a gente vai ver a matéria agora, né? A partir de agora a gente vai ver a matéria de hoje, tá? Específica dessa aula, ok? Todos os computadores. Vamos ver agora agora a gente vai apresentar um conteúdo aqui que se chama interrupts, ok? Vamos ver o que é. Nessa aula que a gente vai estar mais uma apresentação superficial. Os capítulos que lidam, os capítulos do livro, que lidam com esse tópico de forma bem mais aprofundada, é o capítulo 12 e o 17, certo? Então, são os capítulos que lidam com esse tópico de forma mais formal. Hoje, a gente faz aqui só passar pela superfície aí desse tópico, ok? Então, o que a gente precisa saber por hora? Que os computadores, todos os computadores, eles possuem mecanismos para que outros módulos, seja memória, dispositivos de entrada e saída, outros módulos, possam interromper o processamento normal do processador, certo? Então, veja bem, o processador tem mecanismo para que seja interrompido por outro módulo, certo? Então, outro módulo, por exemplo, o processador está executando um ciclo de instrução qualquer, genérico, seja a memória, algum ciclo de instrução. Chega a ele uma requisição para que o dispositivo de entrada e saída
uma requisição do dispositivo, uma requisição de um dispositivo de entrada e saída que precisa utilizar o processador. Ok? Então, veja, ou um outro módulo que faz uma requisição para ter prioridade, para ter acesso, né, ao processador. Então, o interrupt é o mecanismo para que outros módulos interrompam o processamento normal do processador, um ciclo de instrução normal, para atender essas outras requisições. Ok? Tudo certo? Então, o processador está lá, executando o ciclo de instrução, então está passando por o cálculo de interesse da instrução, a busca da instrução, a decodificação, os buscadores operandos, e tudo isso o DO, né, o do aqui, que é fazer, né, executar a operação e armazenar os resultados. Estou fazendo essas etapas. Em algum momento, vem um sinal de interrupção para interromper esse processamento e atender a demanda de outro módulo. Certo? Essa parte da aula, vamos introduzir os conceitos e explicar a natureza dessas interrupções. Certo? E mais tarde a gente faz isso de forma ainda mais formal. Não que essa seja formal. Ah, professor, mas até aí eu entendi. Os computadores, os processadores, eles têm mecanismos que permitem eles serem interrompidos para atender requisições e demandas de outros módulos. Ok? Isso eu entendi. Ok. A existência desse mecanismo eu entendi. Mas, por que ter esse mecanismo? Veja só. O principal objetivo do mecanismo de interrupt, ou do mecanismo de interrupção, é melhorar a eficiência do processamento de instruções. Em suma, né, consequentemente, melhorar a eficiência do processador, melhorar a eficiência do computador, do processador, executando instruções. Ok? Agora, por que melhora essa eficiência? Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que a gente está aqui, ó. Vamos supor que a gente está num cenário, né, no qual o processador, ele, a priori, né, ele está executando a instrução, ele está atendendo um dispositivo externo. Ok? E esse dispositivo externo, ele tem resposta muito lenta. Ele é um dispositivo lento a responder. Seja um dispositivo, por exemplo, o HD, né? um disco rígido. Muito lento a responder. Veja só, se a gente não tivesse um interrupt, o seu processador ia ficar simplesmente, vou atender aqui o HD. Começa a atender o HD e passa todo aquele ciclo de instrução, aquelas etapas e tal. Só que aí se o HD, por algum momento, aliás, o HD não, se o dispositivo externo, por algum momento, ele é lento, ele demora a responder, né? Ou ele simplesmente tem uma falha na qual ele deixa de responder, algum problema, o que acontecer? O processador ia ficar nele. E quando ele está lá esperando o cara responder, o dispositivo externo responder, ele está sendo ineficiente, porque ele poderia estar atendendo outros módulos, né? Certo? Então, vamos supor o cenário que o processador está transferindo dados para serem imprimidos pela impressora, certo? Então, o processador está com dado, ele emite esses dados à impressora que a processa, que é a empresa, ok? Para isso, está executando etapas compostas de instruções. Após cada etapa de enviar os dados, o processador fica esperando até a impressora responder, que ela responde de forma lenta, sendo a velocidade de comunicação da impressora muito inferior ao
tempo de clock do processador. Então, enquanto ela está demorando a responder, o processador está esperando, está sendo ineficiente, né? E aí, o que acontece? Isso se torna um gargalo, certo? Porque à medida que o dispositivo de entrada e saída está fazendo um processador esperar, ele poderia estar executando outra tarefa e atendendo outras demandas, certo? Agora vamos ver como que o interrupt ele nos ajuda nesse caso, né? Com o uso do interrupt, o processador pode simplesmente, olha, estou respondendo passou a moto. Não sei se deu para reparar, mas passou a moto. É isso. Com o uso do interrupt, né, o processador pode executar alguma outra operação, enquanto a operação de entrada e saída está em progresso. Ou seja, veja só, o processador inicialmente está atendendo a operação de entrada e saída. A operação está demorando a responder, ele simplesmente pode falar interrupt, certo? Algum outro módulo manda um interrupt para ele, ele salva o que ele estava executando lá daquela entrada e saída, atende outra demanda, depois retorna a atender o dispositivo de entrada e saída. Essa é a ideia. Vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo. Sempre bom a gente ver exemplos. Ok? Vamos ver esse exemplo aqui. O usuário está atendendo o programa aqui, ó, certo? Aí tem uma opção de write, certo? Ou seja, ele vai fazer uma operação de então, vamos tentar aqui esclarecer com um exemplo, né? Como que funcionaria como que funciona sem ciclo de interrupt, ok? A gente vai ver. Então, começa user program, é o programa do usuário. Esses intervalos aqui, né? Essas barras roduladas como 1, 2, 3, 4, a gente está falando de estar executando instruções do programa do usuário que não estão relacionadas com entrada e saída. Ok? Então, repare o que está fazendo. Está executando essa série de instruções aqui. E aí tem uma operação de entrada e saída. Certo? Então, ele vem aqui, ó, write, certo? E aí vem para essa parte aqui do programa, entrada e saída. Certo? Aí o 4 e o 5 são rodulados as operações especificamente do programa de entrada e saída, da operação de entrada e saída. A parte do 4, ela faz o seguinte, o que corresponde a 4 e a 5? A 4, ela vai fazer o seguinte. Essa etapa 4 aqui, rotulada como 4, corresponde a uma série de instruções que tem como objetivo preparar a operação de entrada e saída. Então, o que faz? Ela copia os dados que vão ser emitidos à saída, né? Copia esses dados com uns buffers especiais, ela configura uns parâmetros do dispositivo para executar os parâmetros até para que avisar o dispositivo que operação ele tem que fazer, né? Ou seja, uns parâmetros de controle, ela define os parâmetros de controle. Então, isso tudo é feito uma etapa de preparação para a operação de entrada e saída. Ok? Aí vem, então você executou essa e veio preparando essas operações. Nisso, o processador está executando essa 4 aqui, né? Não está esperando a resposta da 4. Aí, assim, depois ele já vem para 5, que é efetivamente execução das operações
de entrada e saída, é a operação em si, né? Depois que ele acaba 5, certo? Ele volta para o write e ele volta as instruções, a série de instruções que compõe essa barra 2 aqui, certo? Então, vocês podem reparar que se essa etapa aqui do I/O Program, por algum motivo, ela for lenta, o programa do usuário, ele consequentemente, ele se torna lento também, porque o I/O Program está sendo um gargalo para terminar todas as execuções do user program, certo? E à medida que você tem mais chamadas de I/O Program, mais isso vai acarretando lentidão à execução do programa, do user program, ok? Então é isso. Isso aqui é o exemplo sem interrupt, certo? Então a gente já viu como que o interrupt vai nos ajudar, certo? Com o uso do interrupt, o processador pode executar alguma instrução enquanto a operação de entrada e saída está em progresso. Vamos ver um exemplo? Olha só. De novo. Então, você começa aqui a executar o conjunto de instruções que compõe esse pedaço aqui, ok? Executando as instruções. Aí vem uma chamada a uma operação, né, de entrada e saída, certo? É uma chamada. Olha com qual é a diferença sutil que vai acontecer. O processador passa para cá para executar essas instruções desse I/O Program aqui, que é aquela preparação. Só que olha o sentido para acontecer. O processador, ele pega, faz a transferência dos dados para o I/O Program, que vai utilizar na entrada e saída, faz copiando esses dados e manda os sinais de controle para configurar. Depois disso, ele volta a executar a operação 2A. Então, nesse processo aqui, então, de forma concomitante, né, ele já mandou os dados, os parâmetros de controle e voltou. Esse daqui, ó, o I/O Program aqui, ele está aceitando os dados que chegou da memória e configurando ali. Então, preparando esses dados, colocando no buffer e assim por diante. Concomitante a isso, a esse processo de aceitação, de configuração do I/O Program, o processador já retornou e concomitante a esse processo do I/O Program, o processador está executando as instruções 2A, todas as instruções que compõem esse traço 2A aqui. Está executando. Aí, o dispositivo de entrada e saída já realizou sua configuração, ele já está pronto para realizar a operação de entrada e saída. Né? Já está tudo pronto. Certo? E aí é como que ele está pronto, ele vai e manda um interrupt signal. Então, ele manda um sinal de interrupção. Certo? Para cá. Então, nesse ponto aqui, 2, né, esse asterisco aqui, o processador recebeu o sinal de interrupção. O que o processador faz? Ele estava executando as instruções 2A, certo? Ele pega o que estava armazenado nos registradores no momento, no instante que ele estava executando a 2A, dá um salve, né? Salvou ali esses registradores em algum lugar da memória e fala, vou atender o 5. Atendeu o 5, certo? De forma bem rápida, ele volta e retorna o conteúdo de 2B, o conteúdo de A, para continuar executando aqui o 2P, certo? E quando ele repetiu o write, ele volta aqui, ele volta o 3. Então, veja só que veja só. Esse daqui permitiu muito mais operações concomitantes que esse.
Esse aqui ele fica se dedicando diretamente, ele ficava dedicado à operação write, operação de entrada e saída, enquanto esse daqui ele já permite operações concomitantes, né? Então, isso aumenta a eficiência do processador. Aí ele faz uma chamada, tudo isso. Enquanto o dispositivo está ocupado aceitando os dados imprimindo, nosso caso é a impressão, o processador continua executando operações concorrentes. Então, quando ele está executando essa preparação aqui, o processador já está executando a 2A. Ele não precisava esperar executar tudo para voltar para 2A, entendeu? Então, o processador suspende a sua operação atual, que é a 2A, que estava fazendo, e salva o conteúdo dos registradores que estavam fazendo, para que possa atender a demanda do I/O Program. Tá? Então, repara, existe o sinal de interrupt, certo? Que ele faz esse papel ali que a gente explicou para interromper o processador. Então, veja só, faz sentido que para ter o processo de interrupt, é necessário que a gente adicione uma etapa chamada interrupt no ciclo de instrução apresentado anteriormente, certo? Então, faz a busca pela instrução, certo? Executa. Se a interrupção estiver desabilitada, busca a próxima instrução, executa. E ele tem um if aqui. Se tiver habilitado, ele checa, ele vai atender ele vai atender quem solicitou, certo? Depois ele volta aqui para o looping de novo, ok? Esse processo aqui, né, de check for interrupt, ou seja, o ciclo de instrução por si só, a gente vai ver mais para frente, certo? Que é quando a gente vai falar sobre esse detalhe de salvar o conteúdo dos registradores que estava sendo executado no momento e depois retornar. Esse daqui a gente vai falar mais para frente. Mas é importante que vocês saibam que para adicionar um interrupt nessa etapa, a gente adiciona uma nova um novo subciclo ao ciclo de instruções. Ok? No ciclo de interrupção, o processador o processador checa. Então, vamos alterar isso. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui com a ajuda da imagem, né? E a legenda. Começou aqui, ó. No ciclo de interrupção, não, né? Supondo que a gente tem um ciclo de interrupção. O processador começa, busca a instrução, aí executa. E aqui, nesse momento, ele checa se há alguma solicitação de interrupção por meio daquele interrupt signal, que a gente já mencionou. Sendo indicada pela presença do sinal de interrupção, interrupt signal. Se não tiver, volta e pega a próxima instrução e aí executa como a gente viu, né? Fazer. Agora, se tiver interrupção pendente, o processador faz o seguinte: ele vem para cá, certo? Então ele vai vir para cá, para essa caixa aqui, e vai executar um ciclo de interrupção. E agora a gente vai ver como que é o ciclo de interrupção, como que age, né? No ciclo de interrupção do processador, não, isso aqui não. Se tiver sinal de interrupção pendente, o processador faz o seguinte: o processador suspende a execução do programa atual. Certo? O que significa suspender a execução do programa atual? Significa salvar o contexto. O que significa salvar o contexto?
o processador salva o endereço do PC e dos outros registradores do programa atual. Então, ele salva esse conteúdo que ele está executando o programa, as instruções do programa, tá? Buscando a próxima instrução, executando, buscando, executando. Ele está ali, ele está nesse ciclo. Só que aí veio o sinal, ele olhou e viu que tem um interrupt signal. O que fazer? Ele estava executando o programa anteriormente, certo? Então, ele tem os conteúdos, os registradores internos, ele está armazenado conteúdo referente ao programa que ele estava executando, certo? Então, ele precisa, eu preciso suspender esse programa. Então, eu preciso pegar esse conteúdo desses registradores e salvar na memória. Mais importante, eu preciso salvar o endereço do PC. Pô, professor, por quê? Porque eu preciso salvar o endereço da minha próxima instrução, entendeu? Salvar no endereço da próxima instrução na memória. Por quê? Porque na hora de eu retomar a execução do programa depois da interrupção, eu tenho que buscar esse conteúdo e principalmente do PC para eu saber a próxima instrução que eu irei buscar quando eu retornar ou retomar a execução do programa que estava sendo executado antes da interrupção. Certo? Então, ele primeiro viu que tem um interrupt signal, suspende a execução do programa atual, pega o conteúdo que estava nos registradores, salva na memória. Okay? Em seguida, o processador seta o PC para iniciar o endereço na rotina que solicitou a interrupção. Então, a rotina que executou a opção manda o PC, né? Manda os dados que faz setar o PC para ir lá buscar a instrução da rotina que pediu a interrupção, certo? Então, aí ela executa a rotina que solicitou a interrupção. Né? Aí depois volta, retoma todo o conteúdo que estava nos registradores e continua a rotina, né, do programa que foi interrompido no instante da interrupção. Ok? Acho que tem dúvida? O programa que precisa fazer a interrupção solicita ao Interrupt Handler, programa que faz parte do sistema operacional. Isso é coisa de sistema operacional. Eu vou deixar com vocês a tarefa para ver isso com o professor de sistemas operacionais. Agora vamos analisar a eficiência de utilizar ou não um ciclo de interrupção. Certo? Vamos ver. Cada uma desses rótulos aqui corresponde a uma instrução, certo? Então, aqui, ó, executou a instrução 1, executou a instrução 2, aí faz executar a I/O operation, que fez a interrupção. Que fez a interrupção, não. A I/O operation, que é a chamada da leitura, a chamada que ocorreu para fazer a operação de entrada e saída. Certo? Aí, enquanto isso está executando, ele está esperando. Aqui não. 1, 4, enquanto tem essa chamada, lá ele está fazendo a chamada. Isso que já está executando a próxima instrução concomitantemente à operação de I/O. Certo? Então, quando esse aqui demora esse tempo aqui para executar as operações, terminar a terceira, esse aqui, ó, com interrupt, já terminou bem antes, né? E aí, né, já terminou bem antes. E o que isso significa bem antes, né? Isso aí vai se repetir muitas vezes. Então, essa diferença começa a ser considerável, certo? Então, a gente fica dessa forma aqui, como vocês podem ver. E aqui o interrupt, né? A gente adicionando aquele novo ciclo de instrução que a gente viu, né? Ou seja, depois tem uma operação, armazenamento operando o resultado, né? Aí vem com
para a parte do checar se interrupção. Se tiver interrupção, ele faz aquele ciclo de interrupção que a gente viu lá. Salvar o conteúdo dos registradores atuais na memória, setar o PC com primeiro um endereço da instrução da unidade que interrompeu, né, que emitiu o interrupt signal, executar a operação, a chamada, né, do emissor lá que demandou o interrupt signal, e depois retornar a execução do programa anterior à interrupção, que aí é a parte que já está voltando para cá, né? Essa bola do início. Agora a gente vai ver a opção de ter múltiplas interrupções. Olha que interessante, a gente não precisa ter só uma interrupção, a gente pode ter um encadeamento de interrupções. Muito interessante. Até o momento, discutindo tal corrente tinha uma única interrupção, né? Certo? Mas existe a possibilidade de multiple interrupts, ou seja, múltiplas interrupções ou interrupções encadeadas, certo? Vamos ver? Duas abordagens podem ser adotadas para lidar com as múltiplas interrupções. Então, a gente tem dois caminhos aqui, né? O primeiro é desabilitar interrupções, ou seja, não lidar com múltiplas interrupções. Veja só, quando a primeira é desabilitar interrupções, enquanto você já está atendendo uma interrupção, certo? E qual é a ideia? É evitar múltiplas interrupções, né? Ou seja, quando você já interrompeu para atender a demanda de uma interrupção, você não pode interromper aquela para a próxima. Você proíbe, né? Você desabilita essas interrupções. Aí você atendeu essa, você volta ao programa anterior, aí o programa anterior recebe uma próxima interrupção e atende ela. A ideia é que você só pode atender uma interrupção a cada vez, né? Basta que, e aí, como que faz isso, né? Basta que o processador ignore novas interrupções enquanto estiver atendendo uma interrupção. Desvantagem dessa abordagem é que não se considera prioridade. Isso é muito importante. Se você está atendendo uma interrupção, pode ter um processo de uma prioridade muito maior, entendeu? Pedindo, requisitando interrupção, certo? Você proibiu isso, então você não pode atender esse novo processo, mesmo que ele tenha maior prioridade, certo? E você não interrompe esse processo e você não considera deadlines, né? Então, deadline aqui no sentido tipo tempo válido que você pode atender, que algum processamento pode ser executado, não. É o tempo máximo que o processamento pode ser executado, ok? Então, você não considera isso, você simplesmente está atendendo uma, você desabilita e não se importa com qualquer uma, ignora todas que vier, certo? A desvantagem é que você pode estar ignorando uma interrupção de um processamento muito mais prioritário, né, que é aquele que você já estava atendendo, né? E que você, nesse processo, você não considera deadlines, certo? Essa é a primeira abordagem. Okay? Segunda abordagem, você elenca, né, define prioridade, né, para as interrupções e permite com a interrupção de maior prioridade interrompa uma dada interrupção, né, de menor prioridade. Né? Então, vamos ver aqui, vamos pensar. Vamos elaborar um exemplo, né, dessa segunda abordagem. Um processador pode sofrer interrupções de 3 dispositivos de entrada e saída.
disco, impressora e mouse, certo? E a gente coloca, define prioridade para cada um desses dispositivos. 2 para o disco, 4 para a impressora, 5 para o mouse. Okay. Então, vamos ver aqui. Está executando um processamento de um programa do usuário. Aí a impressora chamou. Certo? A impressora chamou. Veio para cá. Lembrando que é disco, impressora, mouse. Essa é a ordem, né? Certo? Vamos tentar conferir se por nosso exemplo esse bate. Pronto, eu fiz uma pequena alteração no exemplo para HP para bater, né, com a figura. Então, temos uma impressora, um disco. Vamos mudar mais um pouquinho. Pronto, alterado. Então, temos aqui um utilizador que pode sofrer interrupção de 3 dispositivos. Impressora, disco e linha de comunicação. Estou falando aqui de alguns barramentos específicos. Então, cada dispositivo recebe prioridade 2, 4 e 5. Né? A impressora tem prioridade 2, disco prioridade 4, linha de comunicação prioridade 5. Certo? Então, veja, ó, o processador está executando um programa do usuário. Tá? As instruções. Está executando. Chegou aqui uma chamada de interrupção da impressora. Ele vem para cá. Começa a executar a interrupção da impressora e tal, em concomitante aqui, como a gente viu anteriormente. Executou o comando aqui, chamou a comunicação do usuário. Communication ICR. Chamou. E aí, esse aqui, ó, tá pedindo interrupção. Só que ele não pode, porque esse aqui de comunicação tem prioridade maior. Então ele não dá. Espera-se ele acabar, aí ele tem que vir com a interrupção, aí ele atende esse, volta para cá, depois volta ao programa do usuário. Certo? Tudo entendido? Tudo beleza? Ficou claro? Aqui, ó, múltiplas interrupções. Por quê? Porque isso aqui, essa aqui tem uma prioridade maior que essa, e essa aqui não deixa esse aqui pedir prioridade, porque a communication tem uma maior prioridade que essa, certo? E assim vai transferindo múltiplas interrupções. Tá? Então, aqui a gente fala em mais detalhes. O programa inicia em T0, em T3 acontece a interrupção da impressora, ocorre, então salva-se a execução do programa anterior na memória, como a gente fez o procedimento todo. O conteúdo do programa estava sendo executado, salvo numa pilha, né? Então, vai executando esse programa. Aí depois vem, enquanto está executando na rotina, há uma nova interrupção, vem para cá, a interrupção do mouse acontece. Na verdade, não é do mouse, está em communication, lines, né? Então, o contexto da impressora é salvo na pilha. Então, veja só. Você está executando esse programa do usuário aqui. Recebeu uma interrupção na impressora. Então, ele tem que salvar esse contexto, ou seja, o conteúdo dos registradores que está no momento que recebeu a execução. O conteúdo dos registradores da execução do programa do usuário no instante que veio a interrupção da impressora. Então, ele tem que salvar. Isso aí é colocado como se fosse uma pilha, salva esses registradores. Então, imagina uma pilha que salvou, colocou ali em primeiro lugar nessa pilha. Depois começou a executar as instruções da impressora. Recebeu uma nova interrupção, essa communication. Então, precisa salvar o conteúdo da impressora, né? Os registradores da impressora, né? Aquele contexto da impressora, o conteúdo dos registradores que estava no momento que a impressora recebia uma interrupção. Pega esse conteúdo, salva na memória, na pilha, coloca na pilha daquele anterior, né? Daquele contexto anterior, do user program. Aí executou o communication ICR, volta para a impressora.
Aí você pega nessa pilha, você retira o primeiro termo, né, o primeiro elemento dessa pilha, e retorna ao contexto lá da impressora. Então, você retoma o contexto da impressora. Só que aí, nesse momento, fala o quê? Foi interrompido pelo ISR. Então, esse contexto da impressora volta para a pilha. Aí vem o contexto ISR, o disco, ele é feito, essas discos são feitas, volta para a impressora, aí nesse momento que falta, ele retoma o contexto da impressora, termina de executar e depois volta para o contexto, retoma o contexto, remove da pilha, né, o último, que é o do programa do usuário, para retornar a executar o programa do usuário. Olha que interessante esse jogo, né? E muita gente tem esse conceito de pilha, né, na cabeça. Né? E agora a gente vai falar sobre as estruturas de interconexão, ou seja, o computador ele é composto de 3 módulos básicos, certo? Processador, CPU a gente chamou de CPU a maior parte do tempo, mas processador, memória, dispositivos de entrada e saída, certo? Mas tem outro, porque esses módulos se comunicam. Então, para eles se comunicar, precisa ter conexão entre esses elementos, né? Entre esses componentes, certo? Para eles se comunicam por meio de barramento. Então, há uma estrutura de interconexão que conectam os módulos para que realize essa comunicação e, consequentemente, executar suas tarefas, as instruções, executar os programas, certo? Então, a figura ao lado mostra a entrada e saída desses módulos que são feitos por uma estrutura de interconexão. Então, vamos ver cada um por si. Como que funciona essa entrada e saída? O módulo da memória consiste em N palavras, que cada palavra tem M bits, né? Mas tem N palavras, certo? Então, cada palavra é endereçável unicamente de 0 a N-1, certo? Uma palavra pode ser lida e escrita na memória. Então, o que ela precisa? A memória precisa ter como entrada um barramento de endereço, para ele selecionar qual das palavras devem ser lidas, os dados, momento de escrita, né? E uma opção de controle aqui, né? Um read and write. A gente viu mais atentamente, com mais detalhes, no capítulo de dispositivos de memória, mas aqui é uma entrada de controle qualquer, certo? Para indicar qual operação vai ser realizada. Ok? Então, aqui a gente já pode ver, o que a gente já pode tirar a conclusão daqui? Para a comunicação entre o processador e o dispositivo e a memória, a gente precisa ter as seguintes estruturas, a gente precisa ter estruturas de interconexão, e a gente precisa de quais estruturas de conexão? A gente precisa de uma estrutura que é um barramento de dados, para levar os dados, então, esse aqui, para esse dado aqui, um barramento de endereço, para levar os N-1 bits, né? Certo? Barramento de endereço. E temos o barramento de controle, que vai indicar qual operação deve ser realizada. Se é read, se é write, qual operação vai ser realizada, certo? O dispositivo de entrada e saída é a mesma coisa. Mesma coisa. É bem análogo ao dispositivo de memória. Barramento de dados, barramento de endereço e barramento de controle. Note que aqui, ó, isso aqui tem como saída dados. O módulo de entrada e saída, ele tem sinais de interrupção, certo? Para fazer essas interrupções. E tem o processador, que, claro, ele é ligado com todos. Então, aqui, ó, a gente faz instruções, certo? Dados e sinais de interrupção. Certo? O processador lê uma instrução e dados, ok? Em seguida, o processador escreve os dados. Então, tem o barramento de endereço, o barramento de controle e o barramento de dados. Okay? As estruturas de interconexão suportam os seguintes tipos de comunicação. Então, tem 3 tipos principais
de comunicação entre esses módulos. Então, as estruturas em conexão suportam. As estruturas de interconexão conecta e comunica esses módulos, elas fazem a comunicação dos seguintes tipos de comunicação. Memory de processor, que é a memória envia os dados e instruções ao processador, ou seja, o processador lê uma instrução, um dado na memória. Process to memory, o processador escreve na memória. E a mesma coisa do entrada e saída. I/O de processo, o processador lê dados do dispositivo de entrada e saída, ou o processador escreve dados do dispositivo de entrada e saída. E também tem um I/O to memory, que é os módulos de entrada e saída, eles se comunicando diretamente com a memória, né, por meio do que a gente vai explicar a seguir, que é o Direct Memory Access, DMA, que é um módulo que ele vai fazer a comunicação do dispositivo de entrada e saída com a memória diretamente, sem que seja necessário fazer uma etapa intermediária tipo processador. Isso torna mais eficiente, porque se toda a comunicação tiver que centralizar e ter que ir no processador, isso não impede de fazer outras tarefas, né? Isso ocupa. Então, o DMA faz com que certas operações de entrada e saída e memórias possam ser feitas entre eles, né? Diretamente, por meio do DMA. Tá, agora vamos falar da interconexão dos barramentos. Né? O que é um barramento? O barramento é o caminho de comunicação que conecta dois ou mais dispositivos, certo? Fisicamente, conjunto de fios. Né? As características do barramento é que vários dispositivos compartilham o meio. Nesse momento, eu vou terminar a aula, porque esse aqui vai começar um outro tópico, e acho melhor a gente terminar a aula por aqui, né? Já está no finalzinho. E já está no final. E aí a gente deixa esse tópico para a aula que vem, certo? E a gente termina esse tópico tudo junto numa mesma aula, né? Melhor, de forma tudo junto, né? A gente não fica cortando o tópico, senão a gente vai ter que... A próxima aula eu vou fazer uma revisão desse tópico, do que foi dado no final desse tópico. Então a gente deixa tudo para a próxima. Ok? A gente vai falar sobre estruturas de barramento, certo? Interconexão dos barramentos. Estrutura do barramento, certo? E aqui a gente vai mostrar, olha só, vou mostrar aqui só um spoiler. A gente vai mostrar que a CPU está ligada aos seus dispositivos, aos módulos, por meio de um barramento, certo? Que o barramento ele é composto por linhas de controle, ou um barramento de controle, ou um subbarramento de controle, certo? A ideia é que a gente tem um barramento, certo? Que esse barramento ele tem três partes, né? O control lines, que é onde ele vai mandar sinais de controle, o address line, onde só manda endereços, né? E o data lines, que é onde que manda e recebe dados, ok? Então, aqui, ó, tudo essa comunicação como que se agrupa, né? Como que a gente pode o barramento se dividir em grupos, né? Então, esse aqui é um pequeno spoiler e vamos agradecer. Vamos terminar a aula por hoje. Obrigado, gostaria de agradecer agradecer a todos os alunos que estão vendo o vídeo e muito obrigado. Até a próxima aula.